Olá, meu nome é Felipe e hoje eu vou apresentar um trabalho sobre sistema de transmissão hexafásico. No grupo também temos os alunos Luiz e Matheus. Esta é a organização do trabalho. Será primeiro a introdução, depois definição, funcionamento, vantagens e desvantagens do sistema de transmissão hexafásico. Primeiro vamos mostrar aqui o equacionamento da tensão entre duas fases. Ela vai ser 2 vezes a tensão entre fase e terra vezes o seno do ângulo sobre 2. Normalmente, nós estamos acostumados em sistemas de transmissão trifásico, onde o ângulo entre as duas fases é de 120 graus, independente da fase. Isso resulta em um resultado que é raiz de 3 vezes maior do que a tensão entre a fase e a terra. Porém, no sistema hexafásico, o ângulo entre duas tensões diferentes pode variar entre 60 graus, 120 graus e 180 graus. Nós vamos ver em seguida, depois, como isso pode afetar os diferentes níveis de tensão. Nessa tabela, podemos comparar o nível de tensão entre as fases adjacentes com o nível de tensão entre fase e terra para diferentes sistemas de transmissão. Verificamos que no trifásico, a tensão entre fase e fase é maior do que entre fase e terra. Porém, no hexafásico, ela é igual e a partir de 12 fases ela fica até menor. Então, nós vamos usar como referência a tensão entre fase e terra a partir dos sistemas hexafásicos, ao invés de fase-fase, como é o comum em sistemas trifásicos. Aqui nós temos os diagramas das tensões de um sistema hexafásico. Como foi dito anteriormente, a tensão de referência será Vφ, que é a tensão entre fase e neutro. Já que tem 6 fases, nós vamos chamá-los de VA até VF. E a defasagem entre elas será de 60 graus, sendo menos 60 graus a sequência direta, ou seja, entre A e B é menos 60 graus, C é menos 120, VD será 180 graus, VE 120 graus positivo e VF 60 graus positivo. Quando não é um sistema trifásico que está sendo analisado, a tensão entre fases depende de quais fases serão analisadas. Para um sistema hexafásico, se analisarmos as tensões adjacentes, ou seja, de 60 graus, o módulo da tensão será igual à tensão de fase neutra, como podemos ver no diagrama fasorial. Porém, também vale ressaltar que haverá um adianto de 60 graus. Como podemos ver, a tensão VAB, ou seja, VA menos VB, é igual à tensão VF entre VF e neutro, pois VA mais 60 graus é igual a VF. Podemos analisar também que o módulo continua igual através da fórmula vista anteriormente, que é 2 senos de θ sobre 2. Para 60 graus, isso é igual ao próprio tensão. Em um sistema hexafásico, nós podemos também fazer uma análise entre fases com 120 graus de diferença uma da outra. Essa análise é igual a uma análise para um sistema trifásico, pois neste, todas as fases são defasadas de 120 graus uma das outras. Como podemos ver no diagrama fasorial, o módulo será raiz de 3 vezes maior que a tensão entre fase e terra, e haverá um adianto de 30 graus. As combinações que chegam a este nível de tensão são qualquer combinação entre A, C e E, e qualquer combinação entre B, D e F. O último nível de tensão diferente que podemos analisar no sistema hexafásico é quando há 180 graus de diferença entre as duas fases. Para este caso, como podemos ver no diagrama fasorial, o módulo da tensão será dobrado, porém o ângulo continuará igual ao anterior. Analisando esses 3 casos, nós podemos perceber que o sistema hexafásico possui uma opção de 3 níveis de tensão diferentes. Isso pode ser considerado uma vantagem para o sistema hexafásico, pois o usuário pode escolher em qual desses 3 níveis de tensão ele quer trabalhar. Em relação às componentes simétricas do sistema hexafásico, a gente pode dividir entre 6 componentes. A positiva, que é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, que é a negativa, e a sexta, que é zero.
Aplicando o método de componentes simétricas para um sistema hexafásico, utiliza-se o operador B, que é um ângulo de 60, para realizar o equacionamento dos fasores desequilibrados. No slide a gente consegue observar a matriz dos fasores e a sua inversa. Em relação à concepção do sistema hexafásico, para a gente conceber ele é interessante a gente utilizar um sistema trifásico comum que já é amplamente utilizado, né? Para conceber ele a gente tem que usar dois transformadores de defasamento. Nesse caso o primeiro é de 0 graus e o segundo é de 180. E na imagem a gente observa ali que está utilizando o primeiro de delta-delta, ligação, e o segundo de delta-delta invertido. Mas qualquer uma dessas ligações que estão listadas pode ser usada. Uma segunda forma de obter o sistema hexafásico, ou trifásico, é novamente com dois transformadores de defasamento, só que o primeiro é com 30 graus de defasagem e o segundo é com menos 30 graus de defasagem. Na figura a gente consegue observar que o esquema disposto é um delta estrela para 30 graus e delta estrela invertida para menos 30 graus, mas qualquer uma dessas disposições de conexão que estão listadas podem ser usadas. E como são transformadores de defasamento, o sistema hexafásico pode originalizar o sistema trifásico, ou seja, a inversão do sentido também é válida. E é só trocar o fluxo de potência, né? Em relação às linhas de transmissão desse sistema, a gente tem três propostas aqui para as torres de transmissão. No caso, uma observação que deve ser realizada é que, como o Felipe comentou anteriormente, as tensões fase-fase opostas é o dobro da tensão fase terra. Então, isso deve ser considerado na hora de dispor as fases na torre. No caso, essa faria uma grande diferença para a terceira imagem, e seria inviável colocar, por exemplo, a fase A e a fase D próximas uma da outra. Teria que dispor de maneira que elas fiquem mais afastadas. Em relação às perdas técnicas desse sistema hexafásico, a gente vai falar um pouco agora sobre as perdas de potência ativa, né? A gente listou aqui 4 dessas perdas. E para as duas primeiras, que são a perda Joule e perda energia elétrica, comparando com o sistema trifásico duplo, a gente tem exatamente a mesma fórmula, né? A mesma perda. E as duas últimas, que é o dielétrico magnetizante e o dielétrico polarizante, a gente tem uma certa diferença entre eles, entre o sistema trifásico duplo e o hexafásico, que é o mais próximo que a gente consegue comparar, né? E só que como essas duas últimas perdas são bem pequenas comparada à perda total, que a maior perda seria a perda Joule, acaba que a comparação geral fica igual, né? Não tem ganho significativo na perda ativa usando o sistema hexafásico comparado ao sistema duplo, né? É sempre importante analisar o comportamento das cargas harmônicas em um determinado circuito, um determinado sistema, porque elas podem acabar prejudicando o funcionamento dos equipamentos, né? Bom, sabendo que o fluxo harmônico é no sentido da carga para a fonte, e como apresentado anteriormente, um sistema hexafásico pode ser composto pelos dois transformadores trifásicos com diferentes defasagens. Então, se instalarmos a carga não linear no final do circuito, a gente tem a figura do slide. Cada carga conectada no final de um transformador. A corrente gerada pela carga, ao passar pela conexão dos transformadores, vai ter sua amplitude e ângulo alterado, né? Variando ali da relação dos transformadores, tanto de defasagem quanto de amplitude. A conexão que foi escolhida como exemplo foi a conexão YY com defasagem 0 e YY invertido com defasagem de 180. A corrente, quando ela passar pela defasagem de 180, ela vai, né, ficar em oposição à corrente do primeiro tráfego. Logo, como através da soma fasorial, elas vão somar, podendo haver o cancelamento dessas amplitudes, caso as amplitudes sejam iguais, ou alguma questão de redução. Bom, a figura mais aqui no canto do slide apresenta o diagrama das correntes do primário do tráfego.
E como as amplitudes são iguais e elas estão defasadas de 180 uma da outra, há o cancelamento dessas correntes. O problema é na variabilidade da amplitude do ângulo da corrente gerada pelas cargas, o que através da relação da conexão dos transformadores pode haver o aumento dessas correntes em determinada ordem. Bom, então foi apresentado ali ao longo dessa apresentação diversos pontos de vantagens e desvantagens desse sistema, né? Então, como vantagem, a gente pode citar a possibilidade de trabalhar com 3 diferentes níveis de tensão de linha, podendo ser raiz de 3 vezes maior que a tensão de fase, né, tensão de linha. A tensão de linha pode ter o mesmo módulo da tensão de fase, ou ainda ter o dobro do módulo da tensão de fase. Bom, a tensão de linha igual à tensão de fase resulta em estruturas mais compactas, o que também nos leva para a próxima vantagem, que as estruturas mais compactas, a indutância dos cabos é reduzida pela questão de menor distanciamento entre os cabos, porém a capacitância é aumentada, o que a gente já viu na questão das perdas lá mais atrás, né? O nível de tensão menor, então, como já dito, com um nível de tensão menor, a rede mais compacta resulta em indutância na faixa de 10% menor comparado com a rede trifásica. E as linhas hexafásicas apresentam menor gradiente na superfície do condutor, o que resulta em melhor desempenho quanto à radiointerferência e ruído. E como desvantagens, podemos falar sobre as perdas, né? Porque como as perdas que resultam diferente quando comparado o sistema hexafásico com o trifásico duplo, essas perdas são muito pequenas relacionadas às perdas totais do sistema, acaba não sendo muito relevante. Então, só a perda, por exemplo, a perda Joule, que seria mais significativa, continua igual para os dois sistemas. Então, não há muita diferença nessa parte. Se vê, né, na necessidade de dobrar equipamentos de proteção comparado ao sistema trifásico convencional, né, por questão de existir mais cabos, e também tem a necessidade da correta disposição dos cabos, né, para funcionamento, até pela distância que se necessita, como a gente viu nas questões das tensões, a gente pode ter o dobro da tensão, dependendo da soma, e menor confiabilidade em relação à linha de circuito duplo trifásico, já que a falha de um circuito acaba não impedindo que o circuito continue em operação para esse segundo, né? No nosso caso é hexafásico, isso já iria atrapalhar o sistema, né? Então, por fim, a gente aponta a necessidade ali de uma análise econômica também do sistema, ali fazendo um comparativo com o sistema trifásico, para analisar melhor a relevância também nesse quesito do sistema hexafásico, pois os pontos ali que encontrados de vantagens e desvantagens acabam deixando o sistema não muito benéfico quando comparado ali um sistema duplo trifásico, por exemplo.